Fala um pouco da tua vida, como que era. Bom dia. Eu nasci numa família já carregada com muita maldição, muita praga, muita inveja. O meu pai, ele estudava para padre porque era família de ricos. Então meu pai apaixonou-se pela minha mãe e a família dele não aceitou. Como a família dele não aceitou, minha avó, inocentemente, que aquilo que ia cair na família bem a sério, ela disse que nem ele nem a geração dele jamais alguém seria feliz no casamento, carregariam dor e sofrimento para a vida toda, e foi isso que nos aconteceu. O meu pai e a minha mãe sempre à beira do divórcio, sempre o meu pai a dar tiros em casa, o meu pai e a minha mãe brigavam, a gente cresceu no meio de briga, no meio de coisas muito más. Eu quis fugir sempre dessa situação. Além de amar muito os meus pais, o que é que eu pensava? Se eu casasse um dia, eu ia ser feliz no meu casamento e eu já não ia sofrer mais, porque eu levei a vida toda a apanhar o meu pai da linha do comboio, porque o meu pai sempre se queria matar e eu sempre a salvar o meu pai, sempre a salvar o meu pai. Com 15 anos eu já nem sequer podia ouvir o apito do comboio, de tanto trauma que eu já tinha. Tornei-me uma jovem infeliz, triste. Comecei a ouvir vultos, a ouvir vozes, e foi muito triste a nossa vida, a nossa infância mesmo, de choro mesmo a sério. Entanto, eu conheci a Igreja Universal. Ao conhecer a Igreja Universal, fui acompanhada também com o meu pai a essa igreja. A gente foi os dois para arranjar uma solução para a nossa família. Tivemos lá um ano. Um ano permanecemos na igreja, eu casei, e quando eu casei foi uma grande surpresa para mim. Porque os primeiros meses foi bom, realmente foi bom. Eu pensei que estava feliz. Mas a partir do nascimento da minha filha, o meu marido mostrou uma violência pior que a do meu pai. Porque eu posso dizer que o meu marido era um monstro dentro de casa, mas em todos os sentidos. Monstro na palavra certa. Porque mal ele punha os pés dentro daquela casa, mais ninguém tinha paz. Se havia um garfo que estava fora do lugar, se havia um sapato que estava fora do lugar, se a roupa dele por acaso não tivesse aquele que ele gostava, já era o suficiente para ele dar pontapés nas portas, para ele partir tudo, para ele ameaçar, para ele gritar, para ele chamar nomes, para ele dizer tudo para toda a vizinhança ouvir. E eu tinha vergonha. E eu dizia, meu Deus, então eu nasci só para sofrer. Se eu já, desde criança que enfrentei a morte, tinha buscado caminhos e caminhos na bruxaria junto com os meus pais, tinha corrido toda a bruxaria e não tinha encontrado solução. Entrei na Igreja Universal a primeira vez, não encontrei solução. Meu Deus, o que é da minha vida? O melhor é eu matar-me. Mas pronto, permaneci na igreja, permaneci um ano fazendo as coisas, dei ouvidos ao meu pai e afastei-me da igreja. Ao me afastar, afastei-me durante 2 anos. Nesses 2 anos, a minha vida afundou mais, porque se eu já tinha um marido violento, ele ficou mais violento do que era. A minha filha, com 7 anos, derivado de ver tanto sofrimento, ela tentou o suicídio, com 7 anos de idade. Eu, desesperada por ver que a minha filha tinha tentado, que a vontade dela era morrer igual à da mãe, fui direitinha para a linha do comboio para me matar. Foi aí que um casal, amigo meu, que já frequentava a igreja também, me levaram para a igreja. Comecei a iniciar, então, a minha caminhada na igreja. Voltou de novo? Voltou. Voltei para a igreja e disse, meu Deus, se esta igreja tem a solução para mim, o Senhor tem que me mostrar. Voltámos na quarta e quando eu fui recebida por um pastor que lá estava sentado, aquele homem de Deus disse assim para mim, a senhora acredita que eu sou mesmo um homem de Deus? Ele repetiu aquilo 3 vezes. Aí manifestou um demónio tão grande que eu quando vim a mim, todas as cadeiras da igreja à frente estava tudo derrubado. Eu comecei a minha luta, eu fui batizada com o Espírito Santo 3 meses depois. Fui liberta e fui batizada. Aí começou uma caminhada muito valente, porque ela durou 7 anos. Deus permitiu que eu fosse provada durante 7 anos. Ele permitiu provar a minha fé até à última gota mesmo, para ver se eu acreditava ou eu não acreditava, que tinha ou não tinha o Espírito Santo. Aí
Deus me tinha abençoado como dona de loja, eu tinha sido liberta, a minha mãe tinha sido curada, a minha filha estava na igreja feliz, mas o marido era contra a igreja. Contra ao ponto de eu chegar à casa da igreja e vir feliz, vir cheia do Espírito Santo, mas ter que enfrentar um marido dentro de casa que partia tudo. Ele começava logo ao pontapé e a chamar nomes e a dizer coisas. Eu tinha que fazer a comida às 4 da manhã, em silêncio, sem fazer barulho nenhum, porque se eu chegasse ao meio-dia e poucos minutos a casa, ele partia tudo e eu não queria comer e mandava a comida toda ao chão. E nunca desanimei, sempre aos pés de Deus, sem deixar de fazer os votos da família, porque é muito importante os votos da família. Eu fiz este voto e não aconteceu nada. Eu não acontecia. Eu ia fazendo os votos, eu ia fazendo as campanhas e cada vez o homem estava pior. O homem cada vez fazia mais coisas monstruosas. A senhora fez uma fogueira santa pelo marido? Fiz, durante 7 anos, eu fiz todas as fogueiras santa por ele e todos os votos de família por ele. Fala a última fogueira santa. O que Deus te pediu, resumidamente? O que você fez no altar? E o que aconteceu? É assim, os pastores não pedem nada. Quem pede é Deus. O pastor não sabia o que eu ia fazer, nem mais jamais eu falaria o que havia de fazer. Eu falo hoje para testemunho, para despertar a fé das pessoas. Não para fazer aquilo que eu fiz. Porque cada um tem que ouvir a voz de Deus e ouvir o que Deus pede. Porque Ele não pede o mesmo a todas as pessoas. É preciso não confundir as coisas. Quando o povo ouve um testemunho, a mim Deus pediu-me todo o faturamento de uma loja que já era muito alto, pediu-me toda a minha roupa, pediu-me todo o meu sapato, pediu-me tudo. E aí, ninguém sabia disso? Ninguém sabia. Foi e colocou no altar? Eu coloquei e pus no altar. Eu andei de sapato roto. Pelo marido? Pelo marido, porque é assim, ou Deus era ou Deus não era. 7 anos eu passei ali a lutar, e chegou uma altura que eu disse a Deus, nessa fogueira santa eu falei assim para Deus, Deus, chega, ou o Senhor tira a minha vida, ou o Senhor me abençoa, ou o Senhor o leva. Eu entreguei o meu voto num domingo, segunda-feira o meu marido estava na igreja, um homem que foi contra a igreja, entrou na igreja para matar um pastor, que hoje é bispo. Cadê o marido? Está aí. Olha só, perguntando, cadê o marido? O marido está aí. Vem aqui. Deus transformou a vida desse homem. Você era tudo isso? Era, um bocadinho assim, às vezes pior. Porque quando eu vinha do trabalho, vinha sempre acelerado para estar com a esposa. Só quando chegava à casa, me achava à entrada do prédio, estava tudo estragado. Transformava-me completamente. Quando chegava à casa, qualquer coisa, significa até era suficiente para virar tudo de uma vez. Conta aquela ocasião que ela contava, que eu conversei com eles antes, você chegou a pendurar ela pela janela? Sim, no 3º andar para deitar cá para baixo. Ficou mesmo... Pendurada, estava segura para as minhas mãos. No dia que ela fez o voto, uma semana depois estava na igreja? Sim. E nem sequer me imagino fora dela. Quem é você hoje? Hoje sou um obreiro, faço a obra de Deus, coisa que se me viessem dizer que eu vinha fazer alguma vez e começar-me a rir, né? Porque nem podia ouvir sequer falar nisso, quanto mais era fazer a obra dele. E faço isso com muita alegria e com muito prazer. É outro homem? Completamente. Tem nada a ver uma coisa com... Aquele espírito violento? Desapareceu. Aquele homem violento? Desapareceu. Como que é o marido hoje? Hoje é um marido bom. Hoje é um marido que qualquer mulher quer ter. Acabou a violência? Acabou a violência. Deus tirou a violência toda e colocou amor. Acabou as brigas? Acabou as brigas. Está aqui, ó, pelo semblante dele, ó. Deus transformou a vida desse homem. Dá um abraço na esposa, dá um beijo na esposa. Está aqui, ó. A fé de uma mulher no altar. Obreiro da igreja, convertido em um casamento transformado. E o que Deus fez na família dela, vai fazer na sua, se você usar a fé. Oi? E a maldição não passou, porque a minha filha hoje é casada com um obreiro e são muito felizes. Está vendo? A maldição foi quebrada nela, porque ela usou a fé. Que Deus abençoe vocês ainda mais